Face, gente, projeto ao vivo. Vamos jogar logo no. Aí, pessoal, tudo certo. Então, logo aqui. Agora foi. Salve aqui. Todo mundo ligado na web rádio Cristo chama. Entrou? Entrou? Na rádio? Obrigado. Som de rádio. Participe com a gente. A web rádio A rádio do seu coração. Agora com vocês, programa Ao Cair da Tarde. Com a apresentação do irmão Júlio, testemunho, palavra e a oração da fé. Prepare o seu coração. O programa vai começar em 5 segundos. Aqui na Web Rádio Cristo Chama. 5, 4, 3, 2, 1. é final de tarde. E ao cair da tarde, todos os enfermos de várias doenças eram levados à presença de Jesus. E impondo as mãos sobre eles, os curava. E também de muitos saíam demônios. Não temas, não desanime. Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está no ar o programa Ao Cair da Tarde, com o irmão Júlio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus eterno, Pai Todo-Poderoso. Pai amado, Pai Santo, Pai querido, entramos, meu Pai, na Tua santa e gloriosa presença, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Meu Pai, muito obrigado por mais este dia de vida, por mais este dia de vitória. Obrigado, meu Deus. Toda honra, glória e louvor seja para Aleluia. Ti, meu Pai. Perdoai, Senhor, também os nossos pecados, Louvado seja o nossas santo nome do falhas, Senhor. nossas ofensas. Estamos aqui, meu Pai, para Te servir. E eu te peço em nome de Jesus, usa, meu Pai, as nossas vidas como Te aprover, com poder, com graça, com autoridade. Que possamos, meu Pai, cada vez mais diminuir para que o Senhor cresça e apareça, meu Pai. Prepara, Senhor, desde já os nossos corações para receber, meu Pai, a porção da Tua palavra, meu Pai, que vai ser ministrada pela Tua filha, meu Pai. Ah, Senhor, que não seja ela, mas sim o Teu Santo Espírito a usá-la, meu Pai, como Te aprover. Que vidas sejam alcançadas, meu Pai, através da ministração desta palavra, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por cada vida, por cada lar aqui representado. Abençoa tudo e todos, meu Pai. Eu entrego toda esta programação em Teu altar. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Muda o meu coração.
coração. Quero ouvir tua Vem, irmão. voz, entender teu querer. Qual o nome do pastor? Qual o nome do senhor? Valber. Pastor Valmer. Valber. Amém. Pastora Cristiane. A senhora é sobrinha da missionária Cleide? Só vitória. Amém. A gente vai orientando a senhora, tá? Pode ficar tranquila, tá? Tá em casa, tá em casa. Avisamos, pode deixar. Quero estar no centro da tua vontade. Libera, Senhor! Usa-me, Senhor! Muda o meu coração. Oh, glória, Muda-me, Senhor. é forte demais. Toca o meu coração. Prostrada aos teus pés. Me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer. Muda o meu coração. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Salva-me, Senhor. Toca o meu coração. Prostrada aos teus pés. Me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer. Muda meu ser. Vai contra os pais da nossa família, Deus lá, Deus Pai, Pai, eu creio. Não vai ficar da maneira que ele entrou. Aleluia. Deus, Pai, já está. Coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória, A paz do Senhor para todos os ouvintes.
todos os irmãos em Cristo, né? Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa que o Senhor preparou para nós. É uma bênção. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. E a palavra diz que bem-aventurado, né, professor? É aquele quando o Senhor voltar a encontrar trabalhando, né? Jesus, é verdade. Não é? Verdade. Morcegando não adianta, né, Não, professor? não. Tem que estar trabalhando, né, na obra do Senhor. Servindo. Trabalhando, é sábado. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, a vontade do Senhor, porque o Senhor não abre rádio para ostentação, o Senhor abre rádio para evangelização. Aleluia. Né, pastor? Para possamos levar a palavra do Senhor. Eu vou já apresentar então os nossos convidados da noite. O programa começou já. Elaine Martins, que louvor é esse? Assim a gente não aguenta, né? Verdade. Pô, é só, né? Haja coração, Elaine Martins. Que isso? Forte. Forte. Amém. Glória a Deus. Eu queria agradecer. Eu tenho recebido WhatsApp aí de tudo quanto é lugar do Brasil. Os irmãos pedindo uma orientação, uma oração, ajuda. E a gente tem orado, a gente tem atendido. E o mais importante, a gente tem passado uma orientação. Porque não é só orar, pastora Cristiane. Né? Tem que ouvir e explicar, orientar segundo a palavra de Deus. Né? Não adianta só você pegar folheto e dar. Você tem que dar a palavra, parar a pessoa, tentar puxar uma conversa. E a pessoa vai se abrindo, sim, em nome de Jesus. Porque um dos testemunhos mais impactantes que nós temos aqui em Caxias é da pastora Celeste, lá da Laureano. Sim. Ela estava indo para Washington Luiz, se jogar debaixo de um carro com os 2 filhos pequenos, mas ela passou pela pracinha da Vila São Luís e nesse dia estava tendo um ar livre. Meu Deus. E ela parou um pouquinho, não foi ela, foi o Espírito Santo que parou, repreendeu o espírito da morte. E quando ela parou, Deus tomou o pastor e o pastor só botou a mão nela e repreendeu aquele demônio. Meu Deus. Na mesma hora ela já mudou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É a presença de Deus que mudou a sua vida. Então não é, a gente tem que fazer a obra mesmo. Estamos aí na dispensação da graça, que é a dispensação da oportunidade. Então a hora é essa, né? Porque quando a porta da arca fechar, professor, não tem. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Porém, a que ele fecha, né, pastor? Eu já vou botar todo mundo na conversa. Só um instantinho que eu quero falar com vocês, tá bom? Recebemos aí um e-mail, né? O irmão perguntou se a rádio podia fazer uma doação. Irmão, a gente não faz. Porque o nosso trabalho social é muito pequenininho aqui no Rio. Então a gente consegue ajudar alguns, mas ainda para fora, para outro estado, ainda não conseguimos chegar lá um dia. Mas a gente faz o que pode, tá bom? A gente tem o braço social. Só que a gente não fica divulgando muito o lado social, que a palavra diz que o que você faz com a mão direita não deve ficar divulgando, né, com o outro lado. Parece que você quer fazer a propaganda do lado da parte social, e não é isso. O sentido não é esse, né? Não precisamos disso, né? Somos servos do Senhor, amém? Então, muito obrigado pela atenção, de audiência aí de todo mundo. A Rádio Cristo Chama está disparada em audiência. Muito obrigado, os relatórios, os números confirmam. Não contra fatos, não há argumentos, amém? Muito obrigado a todos. Pastor, eu estou ouvindo o programa aqui. Eu tenho como assistir, eu queria ver a pastora Cristiane. Tem sim, é só você ir lá para o Facebook, tá bom? Bota lá no Face Rádio Cristo Chama, vai abrir a página da Rádio Cristo Chama e você já vai estar assistindo o programa Ao Cair da Tarde. Pastor, eu estou trabalhando, não posso assistir, posso ouvir? Pode. Vai na internet, vai lá no Google e bota Rádio Cristo Chama. Pronto. O primeiro que aparecer lá em cima, você clica. Vai abrir o site. Quando abrir o site, você vai lá do lado esquerdo, lá em cima tem uma setinha. Clicou na setinha, pronto, você já está ouvindo a Rádio Cristo Chama, vai ouvir o professor Wallace, vai ouvir o pastor
Valber vai ouvir a pastora Cristiane. Glória. Daqui a pouco, a pastora Cristiane está com o rolo hoje. Vai soltar bomba daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. Fica ligado aí que a programação tá uma bênção. Amém, meus queridos? Bom, então vamos apresentar. Pastor, Pastor Júlio, eu gostaria de participar, mandar perguntas para a rádio. Tá bom, anota aí o nosso WhatsApp, 21, WhatsApp da Rádio Cristo Chama, 21 988 18 5806. É o WhatsApp da rádio. Pastor, quero mandar um e-mail. Pode mandar um e-mail, radiocristochama@gmail.com, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos apresentar então os convidados da noite, que irão conosco hoje até as 8 horas da noite, fazendo o programa Ao Cair da Tarde. Está aqui com a gente o nosso companheiro de todo sábado. Ele é presbítero da comunidade cristã Paz e Vida. Ele é locutor da Rádio Cristo Chama e professor de teologia. Nosso amigo Wallace Lima. A paz do Senhor, meu irmão. Mas que tanto título é esse? Tá doido, hein? Amém. A paz esteja com todos. Felizes com o Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Costumo dizer nas palestras, como o Júlio disse, a gente trabalha com braço social. E eu também trabalho com esse braço social também através do Instituto Wallace Lima, né, que é um parceiro da nossa web rádio. E muito feliz, né? O maior título que eu tenho é de ser chamado de servo do Senhor. É verdade. Né? Esse é o maior título que a gente deve ter. E eu tenho ido, só uma transparência, que eu gosto de usar muito essa palavra transparência, né? Através do Instituto Wallace Lima, só indo nas igrejas, até esse momento, foram arrecadados aí 110 quilos de alimentos não perecíveis, e a gente tem feito as nossas cesta básica, não somente aqui na rádio, mas também parte fica na igreja onde eu ministro a palestra, parte vem para a minha igreja. Então, através de mim e da minha esposa, que sempre me ajuda quando eu vou nas igrejas, eu não cobro, tá? Eu não cobro para ir para as igrejas. Estou, semana que vem, na próxima terça-feira, encerrando um mês de palestras seguidas na Assembleia de Deus do Parque Dourado. O pastor Reginaldo vai estar aqui conosco também. Você pode perguntar a ele. Eu não cobro nem R$1, pastora, nem o deslocamento, nada. Eu peço 1 quilo de alimento, porque justamente a gente trabalha. Você vê, o camarada mandando e-mail, né, Júlio, de outro lugar, pedindo ajuda. Puxa vida, e a gente querendo ajudar e a gente... Eu converso com os irmãos, eu fico frustrado com isso. Eu fico muito frustrado com isso. Minha esposa estava falando que umas crianças saíram na rua, pastora, para pedir alimentos. Resumindo, arrecadaram 1 tonelada. Eu não cobro R$1 para dar as palestras que eu dou, né? Eu trabalho com inteligência emocional e escutativa, tem outras palestras também. 110 quilos de alimento. Eu me sinto um pouco frustrado, sim, de coração, irmãos. Eu creio que o povo de Deus ele tem muito mais a oferecer. E você que está me ouvindo, vai me ouvir, a gente pode abrir mais o nosso coração. É 1 quilo de alimento. Uma palestra dessa minha, eu digo mesmo o valor, não sai por menos de R$5.000 se eu fosse cobrar. Eu falei com a minha esposa, eu vou começar a cobrar, aí o pessoal de repente vai se escandalizar, mas não estou nem aí, dá vontade de cobrar. Não, eu vou cobrar R$5.000 para dar uma palestra na sua igreja e vou converter isso aí em cesta básica. Porque vai ser mais fácil, quando eu peço 1 quilo, ninguém traz quase. Então eu vou começar a cobrar de repente para ver se melhora. É para dar um chacoalhão mesmo na igreja. Aí, essa porta da graça que eu estava falando aí, vai se fechar a qualquer momento. Você está esperando o quê? Amém? Amém. Glória a Deus. Mas é assim mesmo, né? A obra não é fácil. Isso não é para amador. Isso é para quem tem vida transformada, né? Só pode falar de vida transformada quem passou pela transformação de vida. Só pode falar de palavra quem foi lavado pela palavra. A palavra diz que quem lava é a palavra. Só pode falar de limpeza, é verdade. Quem lava é a palavra. Então, nós temos nós nascemos de novo. E em Cristo Jesus nós temos esse amor, né? Sim. De querer estender a mão, de poder ajudar o próximo, né? Você fica impotente, você quer ajudar e você não pode. É verdade. Então,
Poxa A vida. gente faz o que pode, né? O que dá, né? A convidada da noite, a nossa querida pastora, está muito agora. Esperamos um mês, né? Para poder fechar o mês de setembro. Nossa querida pastora Cristiane, ela que foi indicada pela missionária Cleide, esposa do pastor Josias, lá do pastor André, são lá do pastor André, gente boa, uma terra muito abençoada. Pastora Cristiane, é um prazer receber a senhora. Seja bem-vinda à Rádio Cristo Chama e as suas saudações iniciais. Amém. Eu quero saudar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E dizer que é motivo de alegria estar aqui nessa tarde, né, irmão? Aleluia. Reunidos no só propósito, que é levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, para todos aqueles que nos ouvem, né? Quero agradecer desde já a Deus pela oportunidade, né, aos irmãos aqui presentes, a minha tia, né, que ela é missionária, mas nós temos um vínculo, né, muito forte, né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos uma aliança, né, fraternal, e eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, dizer que eu estou alegre em Cristo Jesus, né? Eu creio que nessa tarde vidas serão alcançadas através da palavra dos irmãos, né? E que Deus abençoe a todos desde já. Glória a Deus. Está aqui também conosco, cooperando nesta noite, o pastor Valber. Acertei, né? Acertei. Valber. Pastor Valber, que é o esposo da pastora Cristiane. Minha bênção. A paz do Senhor. Pastor, seja bem-vindo à Rádio Cristo Chama. E uma saudação inicial aí para os irmãos. Amém? Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Nessa tarde também quero falar que é uma honra, né, de estarmos aqui, né, reunidos na presença do Senhor, né, na tarde desse dia, né, buscando a face do Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos o achar, invocar enquanto Ele está perto, né? Já foi falado nessa tarde sobre porta, né? Aproveitarmos enquanto a porta está aberta, a porta da arca, né? Enquanto Deus está dando um dia de oportunidade para mim, também para você, né? De nós, né, redimirmos do nosso pecado, porque aquele que diz que não tem pecado, a Bíblia diz que é achado mentiroso. Então todos os dias Deus tem nos dado uma oportunidade de redenção, de nós sempre estar entrando pela porta para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz também que um dia a porta da arca ela foi fechada. É verdade. Né? Glória a Jesus. E muitos, né, questionaram Noé, falando que Noé estava louco. Noé pregava o evangelho, né, pregava o arrependimento, como nos dias de hoje tem sido pregado o arrependimento. Mas nós temos, né, que aproveitar enquanto a porta está aberta e buscar o Senhor, porque Ele já está à porta e a Bíblia diz que Ele vai levar uma igreja lavada e remida com o teu sangue, e vai levar aquele que, quando Ele voltar, o achar o servindo assim como nós estamos nessa tarde. Amém? Eu agradeço a Deus nessa tarde por essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Amém? Já pensou, pastor Valber, Jesus chega agora e encontrar nós tudo aqui na Que rádio? bênção. Que bênção, hein? Fazendo a obra do Senhor. Vamos terminar o programa lá em cima. Que alegria será. Cantando com os anjos. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Eu vou deixar uma breve palavra introdutória para os irmãos. Glória. O texto sagrado diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras. E do monte, ele foi para o templo. Porque quem já foi em Israel sabe que é perto. Lá do monte você via o templo. Então, e eu fiz isso, eu e a pastora Celeste, durante muitas sextas-feiras a gente ia para o monte e depois a gente ia para o templo. Era o culto da pastora Nice, que começa às 10 da manhã, o culto das causas impossíveis. Então a gente ia cedinho para o monte, e do monte a gente ia fazer a mesma coisa que Jesus fez, do monte para o templo. E a palavra diz que quando Jesus chegou no templo, professor, a multidão cercou Jesus. A multidão foi para cima do Senhor, e isso deixou algumas pessoas chateadas, né? Alguns religiosos da época não gostaram de ver que Jesus, digamos assim, roubou a cena, né? Meu Deus. Roubou a cena, né? Nesse sentido, né? Mas o que nós não podemos esquecer, meus irmãos, é que o texto também diz
que nesse momento Jesus não estava curando, professor. Não estava curando ninguém. Ele só estava pregando. E por que Jesus roubou a cena? Porque só quem tem a palavra de vida é Jesus. Muita teoria, mas palavra de vida só. Palavra de vida e de salvação só Jesus tem. Aleluia. Meu Deus. Só Jesus tem a palavra da salvação. A palavra de vida eterna, só Jesus. Eu creio. Amém, meus irmãos? Amém. E acontece o seguinte, às vezes, quem não faz, fica com inveja de quem está fazendo. Meu Deus. Verdade. Entendeu? Não é isso, professor? Quer falar? Muito forte. É porque você está fazendo, mas eu não. Puxa vida. Essa mesma situação que Jesus lá fazendo, ele veio para isso. Aí veio os seus opositores que estavam dentro da igreja. Diga-se de passagem, quem perseguiu Jesus foram os próprios fariseus. Ou seja, a religião, esse cara está fazendo mais seguidor do que eu. Opa, peraí. Se fosse nos dias de hoje, ainda tem mais like do que eu, tem mais... Não, peraí, pô. Vou botar a pastora Cristiane agora no assunto também. Pastora, a senhora vê, as pessoas que tinham cargo ficaram incomodadas de ver o sucesso da pregação de Jesus. Tremendo. Então, quando Jesus falou, vou acabar com esse templo em 3 dias e vou levantar, eles não entenderam na época, mas hoje todo mundo sabe o que ele está falando, é que essa religiosidade tem que acabar. Porque isso não salva. Verdade. O templo virou comércio. Meu Deus. As próprias pessoas que cuidam do templo estavam querendo matar quem estava pregando a verdade. Sim. Então eles queriam viver na mentira, não é isso, pastora? É por aí. A Bíblia também vai falar, né, da ocasião em que João Batista estava lá batizando com seus discípulos e um dos discípulos de João Batista vai até ele porque vê Jesus também fazendo o mesmo e tenta, né, de alguma forma levantar dentro do coração de João Batista, tipo uma oposição contra Jesus por causa da sua atitude, né? E um deles vem até Jesus e diz assim, você não se incomoda que ele esteja lá batizando, fazendo mais milagres que tu, ficando famoso, né? A intenção daquele homem era colocar no coração de João Batista uma rivalidade, né, contra Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que João Batista era um homem sábio e sabia para que ele estava ali. Ele sabia o propósito da sua vinda, né? Ele mesmo, ele declarou, né? Aleluia. Que ele não era digno nem de desatar a sandália, né? Dos pés de Jesus, que ele ia vir na frente preparando o caminho, né, irmão? Louvado seja Deus. Tinha um propósito para João Batista estar ali e para Jesus também estar ali. Só que aquele que veio trazer a notícia, ele não estava entendendo. Então ele deu uma brecha ali para tentar corromper, né, o propósito de João Batista. E João Batista, com maior sabedoria, ele fala, né? Aleluia, né? E eu posso conjecturar nessa tarde, me colocando no lugar de João Batista, ele dizendo, então está consumado. Louvado seja Deus, porque necessário é que ele cresça. E eu diminua. Louvado seja Deus. Porque o meu ministério, o meu ministério acabou, ele está dizendo, né? O meu fica por aqui. Agora é com ele. Desse jeito. Eu só vim preparar. Agora é com ele. Aleluia. Cada um tem que saber o seu lugar. Então você vê como é que um abismo chama outro abismo. Eles com raiva, com inveja, focalizaram a raiva toda numa mulher. Verdade. Toda numa mulher. Meu Deus, aleluia. Pega, você vai pagar. Você vai pagar e vamos atingir ele por tabela. E é isso aí. Você vai pagar. Pega essa mulher, traz ela aqui. Aí botaram nos pés dele. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. Tudo bem. O processo está amarradinho. Está certinho o processo. Tem o réu, tem a acusação e tem a lei. A lei realmente mandava apedrejar e ela não desmentiu. Ela não disse, Senhor, eu não... Em momento nenhum ela desmentiu. Ela estava preparada para morrer sincera. Meu Deus, na verdade. Na sinceridade, na verdade. Só que tem um problema, querido.
Aquele não era o dia dela morrer. Glória a Meu Jesus. Deus. Aquele era o dia dela nascer de novo. E foi Louvado justamente seja o teu isso. nome. Quer falar, professor? Sim, justamente. Eles estavam secos ali em Jesus. Ela foi apenas um álibi. Mas faltou um personagem ali também. É, O homem. exato. Também Deus, deveria é ser verdade. apedrejado. Cadê É o homem verdade. na história? Não, isso não importa. O Meu homem não Deus. importa. O objetivo... Pra você ver como é que eles estavam seco em Jesus, não. que o camarada ali, que devia ser apedrejado também, nem entra na história. Mas, professor, a sociedade naquela época era extremamente machista. Muita coisa, Sabe qual é o direito que a mulher tinha nessa Meu época? Deus, olha aí, Jesus. De ficar calada. infelizmente. Hoje nós temos o IBGE que faz o censo. Sim. Naquela época, quando Roma mandava contar o cidadão, a mulher não era nem Não era contada. contada. Nenhum número a mulher não era. Quando solteira era propriedade do seu pai, quando casada era propriedade do seu marido. Meu Infelizmente. Deus. Meu Deus. Aí você entendeu por que, que o homem que estava em adultério não foi pego? Não importa. A gente quer matar só ela. Porque ela não é nenhum número. Ela não é nada. Mais um. Não é nada para o mundo, mas é uma alma para Jesus. Aleluia. É uma Glória a vida Deus. para Jesus. E a palavra diz que quando um se converte, tem até festa no céu. E Um, ali pastor. era uma festa Aleluia. muito grande Um. no céu. Uma alma. Uma alma. Muito forte. Porque uma alma para Deus não tem preço. Nós somos a imagem e a semelhança do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Nascemos para isso, viemos a este mundo para isso, para voltar e morar com Ele na glória. Aleluia. E quando botaram aquela mulher na presença de Jesus, o texto sagrado diz, pastor, só estou adiantando, porque ainda tem pergunta, ainda tem palavra, e só tem 1 hora de programa ainda. O texto sagrado diz que Jesus estava sentado de cabeça baixa escrevendo. Mas eles ficaram perturbando tanto que Jesus levantou. Vocês não queriam a atenção dele? Então toma, agora segura. Pastor Valber gostou, hein? Agora segura. Vocês queriam a atenção dele, né? Então tá bom. Sabe, pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar, querido, que quando eles podiam ter matado a moça, Sim. feito o que quisesse, mas se colocaram para Jesus julgar, agora é com ele. Deixa ele resolver. Agora é comigo. Vocês trouxeram e passaram para mim. Vocês só estão esquecendo de uma coisa. Jesus não é matador, Jesus é salvador. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. E Jesus é salvador. Agora que a gente pega ele. Quem veio para matar é Satanás. Jesus veio para salvar. E Jesus não condena ninguém. Ninguém. Ele disse, eu não vim para quem está bom, eu vim para quem está doente. Eu vim para as ovelhas que estão perdidas. Vou recolher o rebanho todo de novo. E esse templo aí, esse anto de corrupção, daqui a 3 dias eu vou botar para baixo, vou ressuscitar e vou botar todo mundo lá dentro do Santo dos Santos. Aleluia. Aleluia. O véu do santuário vai se romper. Aleluia. Não vai mais precisar de sumo sacerdote. Oh, glória. Eu sou agora o sumo Glória a sacerdote. Deus. Aleluia. Vou acabar com essa patifaria. E Jesus, então, calmamente, tranquilamente, falou, tudo bem. Bom, aí abre-se uma outra janela teológica que a gente não tem tempo. O apedrejamento nem podia ser ali, para início de conversa. Tudo errado. Tá tudo errado. Mas eles queriam Jesus, né, pastora? E detalhe, né? A intenção era arrumar uma ocasião para acusar ele Exatamente. da lei, né? Só que Jesus, ele falou, né? Que ele não veio revogar, ele veio cumprir. Cumprir. Só que a diferença é que Jesus veio para cumprir a lei com misericórdia. Louvado seja Deus. Coisa que não havia, né? Quando eles executavam a lei de fato, né? Então foi necessário Deus enviar Jesus Cristo, Mas- né? Para que vidas não viessem a se perder. verdade. Louvado seja Deus. Para que através de Jesus eles pudessem entender que se houvesse um arrependimento do erro cometido, a misericórdia alcançar, eles iam ter o direito de mais uma chance, né? De uma nova oportunidade de acertar. E numa outra passagem, Jesus disse para eles, se vocês fossem filho de Abraão, como vocês dizem que Glória são, a Deus, e não são, Olha aí, não estava que querendo me matar. Meu Deus. Porque eu vim para cumprir. Aleluia. Agora vocês estão criticando meus discípulos só porque eles estão comendo sem lavar a mão? É. Ué, Religiosidade. religioso. Bom, o assunto nem é esse, né? Já passamos para Tem um outro. rolo aí descendo. Nossa, vai longe. Então o Senhor disse, então tá bom.
Então vamos fazer o seguinte: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou E a vergonha? E a vergonha? Deixou? Meu muito Deus. forte. A lei dizia: os acusadores têm que ser os primeiros a apedrejar. Essa honra é de quem formalizou o processo. Quem trouxe? Essa honra, os acusadores largaram as pedras e foram embora. Não, o pessoal não. Se nem eles vão jogar, eu também não vou segurar. Deve ter gente indo embora até hoje. Até É hoje. verdade. Eu acho lindo, né? É que Jesus, ele tratou com a mulher em particular É depois, verdade. né? Isso, Depois isso que os mesmo. acusadores saíram de perto, Pra- ele chamou ela para Do um particular. particular e falou, olha, eu não estou passando a mão no teu erro, não. É verdade. Né? Vai e não peques mais. A aplicação é essa daí. Seja Deus. A vida dela passou por Jesus e foi salva. Mas o Senhor a advertiu: É verdade. hoje eu te salvei. Não perca esta oportunidade. Aproveita. Vai, não. Né, Pastor Valber? Glória a Deus. Pastor Valber quer falar? Fiel. Passa o microfone, por favor. Aleluia. Como também aquele homem, né, que estava no tanque de Betesda há 38 anos, quando Jesus ele cura, né, aquele paralítico, Jesus ele vira para ele e diz, né, vai e não peque mais para que não te suceda coisa pior ainda. É verdade. É verdade. É verdade. Muita gente que está na igreja hoje, Olha aí, Jesus. se a vida não passasse por Jesus, estava no cemitério, pastor. Verdade. É verdade. Meu Deus. Ai de nós, não fosse a Ah, de misericórdia. nós, se a nossa vida não passasse pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Pegue essa oportunidade, varão. Jesus está te dando nessa noite, tá bom? Oh, glória. Pega essa oportunidade. Retorna para os caminhos do Senhor. Se está precisando liberar perdão, libera perdão. Oh, Jesus. Se está precisando fazer um concerto com Deus, faça um concerto. Amém, meu querido? Mas faça que nem essa moça. Não perca esta oportunidade, porque como a pastora Cristiane disse, Jesus enfatizou: eu estou te perdoando, mas não faça mais isso. Louvado Amém. seja Deus. Muda o rumo da tua vida. Isso aí. Pega esta oportunidade e não peca mais. Aleluia. Vamos lá. 3 perguntinhas que a gente responde rápido, Rapidinho. antes da pregação. Professor, solta a primeira pergunta aí rápido. Tá, rapidinho, só participar aqui, a galera que está com a gente ligada aqui, né? Anice Ferreira, pastora Anice. Pastor Anísio, um abraço. Lília E pro Ge- pastor Damião também. Lília Genésio, Cleide Santos, Tirei, Paula Teixeira. Paula, é missionária Paula. Isso. Ela é missionária, Silva missionária. Silva. Pai do Ed, Senhor. Ed Carlos tá dando a paz. Ed Carlos. Ed Carlos. Ed Carlos. Senhora Paula conhece. Conheço também missionária Paula. Pastor Anísio, a nossa amiga aqui da rádio. Tia Cleide. Silvia. Silvia, Silvia. Cleide Dias, meu amigo Cláudio Santos também tá com a gente. A paz do Senhor. Vamos lá, Vamos que professor? vamos? Pergunta Vamos lá, número 1. pessoal. Só lembrando o pastor Valber e a pastora Cristiane, que vocês também podem participar Sim, de toda a com programação. certeza. Inclusive tem na pergunta também, tá? Ah, tá bom. Tá bom? Vamos lá, gente. A primeira pergunta aqui: por que Deus mandou Ezequias colocar a casa em ordem e anunciou a sua morte? Boa pergunta. Muita gente tem essa dúvida, né? Né? Porque Deus podia ter matado logo, né? Verdade. Mas era um teste, professor? Era um Por quê? teste? Vamos lá. Eu achei interessante. Vamos essa lá. Pergunta número 1. Por que Deus mandou Ezequias colocar a sua casa em ordem e depois anunciou a sua morte? Isso. É isso? É desse Tá jeito. certo, vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Vamos lá. Versículo de número 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor.
acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Interessante. Tem perguntas, Júlio, que a gente recebe, que é de cunho realmente teológico, é uma parte mais técnica. E você vai entender isso. São 363 perguntas com essas respondidas. Tem muitas perguntas técnicas. Essa não é uma pergunta técnica que eu quero trazer para vocês hoje. Por quê? Foi um período muito triste que Jerusalém ali, Israel estava passando, Reino do Norte, ele seja atacado, Senaqueribe, e uma enfermidade. Então, pastora, não era somente, é uma guerra, beleza, vou me preocupar com a guerra, meus soldados aí, tá tudo certo. Mas ele tinha uma doença mortal. Quem deu o aviso? O próprio Senhor. Isso por volta do ano 715 a 680 aproximadamente, para você ter uma ideia. E lá em Isaías 38 também vai relatar essa história. O nome Ezequias significa fortalecido por Deus. Olha quem estava dando a força a ele, o próprio Deus. Mas espera aí, se essa mensagem fosse para mim ou para você hoje, pastor, pastora, põe ordem à tua casa porque você vai morrer. Como é que você ia reagir? Só se coloca em ordem aquilo que está desorganizado. Desorganizado. Havia uma desorganização, sim, mas não somente, mas a tua casa, está falando também de reinado. Ele tinha tempo de preparar alguém, quem vai ficar no meu lugar é você, é assim, assim, assado, faz assim, vamos lá. Nem estava aí. Mas aí tá. O que você faria no lugar dele? Mas o que ele fez? O que a gente pode aprender com todo esse cenário aqui? O que ele fez? O versículo 2, olha o que ele fez. Ele recebe a notícia. Põe ordem na tua casa, você vai morrer. Ele podia, né? Então vou logo para a linha de frente da batalha, né, pastor? Cair para dentro para Senaqueribe ali, dane-se, vou morrer, acabou. Não, ele não fez isso não. Ezequias vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Como é que a gente começou esse programa aqui? Orando ao Senhor. Quando um rei, ele vira as costas para a parede, ou seja, ele está aberto ali aos ataques, está de costas ali. E ele tem um particular com Deus. Qual foi a última vez que você teve o seu particular com Deus? Em meio à luta, à prova, à dificuldade financeira, à enfermidade, pode ser um câncer, pode ser um HIV, pode ser tantas outras enfermidades que também está vindo tudo junto. Como você está lidando com isso? Lembrando que a gente está no mês de Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E muitos têm tirado a própria vida devido a uma enfermidade grave como essa que ele tinha. Prepara a tua casa, tu vai morrer, irmão. Que isso? Eu sou o rei. Estava novo ainda. Uma vez eu estudei e falou que era uma úlcera maligna. Uma úlcera. Mas imagina, você recebeu uma notícia com essa. Aí continua. O versículo 3, o que ele fala? Lembra-te, Senhor. Lembra-te como tenho servido com fidelidade e devoção sincera. Mas espera aí, Deus precisa ser lembrado de alguma coisa? Não, né? Mas ele quer te ouvir. Ele vira, ele ora, Senhor, lembra, eu estou aqui, estou te servindo. Senhor, é um sábado, vai dar 7 horas da noite, está todo mundo aqui te servindo, lembra de mim. Puxa vida, ele tinha lutas internas e externas. Verdade. Mas depois da oração, depois de ele ter aquele bate-papo sincero, porque Deus, ele é teu pai e é teu amigo. É verdade. Então, puxa vida, por que não sentar? Senhor, é isso, isso, isso. Posso ter errado, posso ter falhado, como a mulher lá pega em adultério, não, errei. E no final veio o quê? Versículo 4. Antes de Isaías deixar o pátio, olha só a palavra, volta lá, fala com ele. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Glória a Deus. Um choro sincero também não é em vão, querido. Muitos que estão nos ouvindo agora podem também estar passando por luta, por choro, mas se for uma oração sincera e um choro sincero, eu o curarei.
Muitos, de repente, estão nos ouvindo, estão com câncer. Mas vem cá, de quem é a última palavra? A última palavra que eu saiba, pastora, continua sendo do Senhor. Aleluia. Não é do médico. Ah, você vai morrer, o médico te deu notícia, ó, você tem 6 meses de vida. Aí Deus vai lá e muda tudo, né? Como é que fica a cara do médico? Por isso que Deus permite muitas coisas acontecerem em nossa vida para mostrar mesmo para a gente, para o homem, que ele é fiel, que ele é Deus e não é o homem. Então, a resposta, ela vem do Senhor. Essa humilde opinião minha aqui, porque que Deus permitiu tudo isso colocar em ordem. Então, eu abro para os irmãos aí também compartilhar, pastora, pastor, quiser fazer seus comentários aí também, em nome de Jesus. Verdade, né? Quando ele fala, lembra-te, né? O Senhor, ele responde à oração de Ezequias, provando para ele que ele se lembrava sim das obras. Nada que a gente faz, né? Que fazemos para o Senhor é vão, né? A palavra de Deus vai dizer que para toda boa obra há da parte de Deus uma recompensa, né? E qual é a recompensa que Ezequias queria ali? É só saúde. Ele queria, aleluia, viver, né? Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que por Deus ter se lembrado e ouvido a oração de Ezequias, agora ele dá ordem ao profeta, né? Amós 3,7 vai dizer que Deus não vai permitir nada na minha e na tua vida sem antes ele revelar os servos do profeta. Louva a Deus por isso, né? Que quando temos uma vida, né, de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, até as coisas ruins que vierem a nos suceder, o Senhor, ele nos desperta antes, para que a gente venha se posicionar, né? Eu louvo a Deus que Ezequias teve essa oportunidade, né? E nessa tarde, Deus, eu creio, ele tem dado essa oportunidade não só para mim, para os irmãos que estão aqui reunidos, porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, né? Temos sempre algo a organizar na nossa vida, né? É Louvado verdade. seja Deus. É verdade. Qual a segunda pergunta? Vamos lá. Se Deus precisava povoar a terra, por que Adão e Eva só tiveram filhos homens? Boa pergunta. Meu Deus. Boa pergunta. Teve um incesto. Vamos lá? Pergunta número 2. Se Deus precisava povoar a terra, por que Adão e Eva só tiveram filho varão? Porque só varão não vai, né? Então, vamos lá. Mas quem falou que ele só teve filho varão? Justamente. Vamos lá. Quem Vamos, disse? Iniciou, né? vamos lá. Gênesis, para a gente entender um pouquinho melhor a história, né? Gênesis capítulo 4, versículo 1, tá assim, ó. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Versículo de número 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concebeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem eu dei o nome Enos, e nessa época começa-se a invocar o nome do Senhor. Bom, se você parar e analisar, o livro de Gênesis foi escrito por volta do ano 1400 a.C. Ou seja, quem escreveu, falando de escrever literalmente, né, não estava lá, óbvio, nesse episódio, né? Tem um livro, até separei aqui, chamado Livro dos Jubileus. Tá? Livro dos Jubileus. Esse livro, sim, cita o nome, inclusive nome e a quantidade dos filhos de Adão e Eva, mais de 30. Inclusive, se Segundo você... historiadores, o né? cano judaico foram aproximadamente entre 30 e 40 30 filhos. e 40 filhos e filhas. Então, só não tem um relato, mas tudo nos indica, nos leva a crer que nesse período, sim, tiveram filhas também. Certo. Só que a Bíblia não deixa relatado o nome de ninguém. Isso aí, infelizmente, a gente não pode... teve fulana. Só dos meninos que está relatado agora. Das meninas não tem. Tem fundamento, porque Tem se não fundamento. teriam tido Como é que ia ter... as meninas, não Como é que teria... ia não- ter? Tá entendendo? Então a gente vai por associação. procriar. Não é difícil Como é a que ia, gente né? entender que eles tiveram, Adão e Eva também tiveram filhas. E se a gente lembrar, uma emissora aí que fez um filme, né, bíblico, que tinha uma mulher. Tinha as meninas. Você lembra? Da Record, o Da Gênesis? Record, isso aí, tinha as Tinha as meninas. meninas, tinha os meninos e tinha as meninas. E segundo, Então, e por quem estava associação, orientando a ministério da Record era o doutor Rodrigo Silva. não é qualquer um. né? Não é qualquer um. Então a gente pode dizer fundamento. sim, que tem fundamento. Deu para entender? Pastor Robert quer falar Alguma uma coisa? coisa? Não? Pastor Não? Cristiano quer falar? Não. Vamos lá. Terceira pergunta. Vamos lá. O que acontece depois da morte?
Professor Wallace, pergunta número 3, o que acontece depois da morte? Vamos lá, João, A Bíblia revela, professor? João 11, vamos lá. João 11. João 11, 11. Cadê? João, capítulo 11, versículo de número 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Rapaz, eu vou ser sincero para você. A ciência explica como é que você vem à vida. Não é verdade? Tem explicação. Como é que você nasce. Beleza. Mas e a morte? Todas as religiões não têm uma resposta plausível. Sabe quem poderia falar sobre a morte? Legal para a gente deixar registrado e não deixou? Sabe quem? Lázaro. Verdade. Lázaro morre, Jesus vem e ressuscita ele. Por que não tem nada registrado na minha e na sua Bíblia falando de Lázaro? O que aconteceu nesse período? Fala aí, Lázaro, os apóstolos. Por que os apóstolos não botaram aí? Né? O que aconteceu com Lázaro? Para onde ele foi? O que ele viu? Ele declarou a experiência. Ô Lázaro, realmente você estava dormindo? Você acordou? Como é que foi? Como é que foi? Ele não tem. O filho da viúva também, né? Que Jesus interrompe o funeral. Da viúva de Naim, né? Sim, os santos, quanto da morte de Jesus, que abriram os sepulcros e saiu, né? Mas cadê? Ninguém disse nada. Verdade. Não tem nada relatado. Então a morte realmente é algo tremendo. Mas, livro do profeta Isaías 26, 19. Está escrito assim, ó. Mas os teus mortos viverão. Aleluia. Seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Aleluia. E também Lucas, né, fala sobre o rico Lázaro, né? Realmente. Após a morte, eles Grande abismo de diferença. há um diálogo ali, né? A Bíblia relata E o que eu a aprendo, experiência que eles Sim. viveram. e o que eu aprendo com essa passagem do rico de Lázaro, e quem falou a parábola foi o próprio Jesus. Verdade. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Aleluia. está tentando dizer para a igreja. Verdade. Se o próprio Jesus soltou a parábola, ele abriu um pouquinho a janela do outro Ele lado. deu uma breve deixa. revelação. do Depois que da morte, está por vir. você ainda terá consciência. Meu Deus. Mesmo que teu corpo físico já esteja morto, a sua consciência não morre. Porque a palavra diz que ele viu, não é? Ele viu. De onde ele estava, ele viu e ele estava atormentado. E ele começa a narrar, né? a Exatamente. visão. E ele começa a narrar. E outra coisa, irmão, Jesus é o autor e o consumador. Aleluia. Se Jesus mostrou a parábola, é que ele está dizendo, não queiram ir para onde ele foi. Vai para onde Lázaro foi. Eclesiastes 9, 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Memória entrega o esquecimento. Falando da morte literal. O cara morreu aqui, acabou, ele não vai se lembrar de nada. Aí vem o depois, que muitos não acreditam. Respeito. Não, morreu, acabou, jogou lá a terra, acabou. Ponto. Beleza. Viemos do pó, vamos voltar para o pó. Corpo, beleza. E a alma e o espírito. Exatamente. Aí entra, né? Você vai pagar para ver? Não. Eu não quero pagar para ver, pastor. Eu não quero. É por isso mesmo que eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu não quero nem ver o que vai acontecer. Eu quero fazer que nem o ladrão da cruz, ir para o paraíso direto com ele e deixar esse rolo todo aí para trás. Tem muita gente preocupada aí se vai ficar no arrebatamento, se não vai ficar. Irmão, tu vai ficar? Eu que não quero. Quer ficar? Fica aí então para ver o que vai acontecer. É, para pagar para Paga para ver. Fica aí. Deixa a gente ser arrebatado e você fica aí para você ver. Deixa esse negócio para lá. O que Jesus falou? Deixa os mortos enterrar os seus mortos.
Quem está morto espiritualmente, cuida de quem está morto. Você está vivo. Você nasceu de novo. Fala das coisas do céu. De hoje em diante você é uma nova criatura. Eis que novas coisas se fazem. E o que passou, já passou. Já passou. Vamos falar de coisa nova. Amém? Meus irmãos, olha, o programa está uma benção, o programa está uma delícia. Que programação, muito bom, mas só que a gente tem horário, né? Tem que cumprir o horário. E vem aí então a palavra do Senhor. Glória. Agora, pastora Cristiane vai soltar o rolo aí agora. Eu não sei se o céu vai abrir, professor. Não é? A terra vai a terra vai tremer. Então eu vou botar um louvor. Esse louvor é para você ir no banheiro, para você beber água, para você tomar um cafezinho, para você pegar a sua Bíblia, porque quando a gente voltar depois desse louvor, vem a pastora Cristiane e a palavra do Senhor. Tá combinado, meus irmãos? Então vamos lá. Que água, pastor? Que água, pastora? Talvez eu não tenha. Terminou embora. Depois que a senhora terminar de pregar, a gente faz uma oraçãozinha pelos ouvintes e a gente encerra, tá bom? Tá uma bênção. O autor eu não lembro. De cabeça eu não lembro. Tem que ler, né? Eu não lembro, isso eu não lembro. Você pode chegar lá e... Tem PDF. Tem, vou baixar. botar lá na igreja lá. Eu gosto de saber, tem que botar lá também. Tá nervoso, né? Tá nervoso, né? Tem no YouTube, tá no nosso canal também. É Rádio Cristã. Depois daqui, tá ao vivo. Vai pro YouTube. Aí depois fica gravado lá, salvo, né? Fica na página, no Face e no YouTube também. Vou te chamar lá. Nossa, desceu o rolo aqui, sério, tá? É sério. Uma chance boa essa, talvez eu não tenha mais. Deus amado, quer estar em tua presença, quer estar em tua presença, nem que seja a última vez. Levante as suas mãos e grite, e cante. Eu tenho falado muito Se tiver confirmou o que aconteceu. O pastor confirmou que eu casa. Em breve, deixar o falo. tiver que o virar, diga assim eu falei. Me dá mais uma chance. Aí eu te apresento, falo. Fica à vontade. Pode, então. Endereço, tudo, fica à vontade. Minha carne, fazendo a vontade do seu Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero ser Ministério Ipiranga. Ministério Ipiranga.
Ministério Ipiranga. Ministério Ipiranga. Bonito, né? Eu quero ouvir a tua voz. Cante isso. Eu quero nascer, declare. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero nascer. Diga com toda a sua força. Eu quero minha carne fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida. Eu quero Apresenta essa porta. Ouça agora a palavra de Deus. Palavra de Deus. Vai, pastor, chave. Eu quero saudar o povo de Deus mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Mais uma vez eu quero me apresentar, eu me chamo pastora Cristiane Barbosa, sou pastora presidente juntamente com meu esposo da Assembleia de Deus, Ministério Deus do Impossível, Aleluia. que está me acompanhando na noite deste dia, né, irmão? E eu louvo a Deus porque Deus já tem confirmado tudo aquilo que Ele colocou no meu coração quando eu estava no meu lar, ali pedindo ao Senhor uma palavra para o meu e para o teu coração nessa tarde. Eu quero te convidar nessa tarde a abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no versículo de número 32. Nós estaremos lendo, né, até o versículo de número 35, cuja epígrafe vai dizer a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu creio numa tarde de cura, numa noite de cura, a qual o Senhor ele vai alcançar, né, o teu coração através dessa palavra. Eu vou estar aqui fazendo a leitura. A palavra de Deus vai dizer no livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 9, no versículo de número 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sonora, os quais se converteram ao Senhor. Louvado seja Deus, né, irmão? Estamos aqui diante de um fato, de um acontecimento, a qual, aleluia, destaca aí o, aleluia, apóstolo Pedro, né? A qual recebe de Jesus a grande comissão de ir até os confins da terra para anunciar o evangelho de Cristo. Pedro estava ali na sua missão, né? Louvado seja Deus, caminhando de cidade em cidade, assim como Jesus fazia, levando o evangelho do Senhor. E no verso 32, Pedro, viajando em missão, ele se direciona à cidade de Lida, diz o texto, né? Próximo a Jope. Onde é Jope? Jope é especificamente o porto onde Jonas, aleluia, ele embarcou para fugir da vontade de Deus, né?
Sabemos muito bem a história de Jonas, né? Que Jonas, ele recebeu um direcionamento do Senhor e ali ele fez conforme a sua própria vontade. E exatamente ali naquele porto, né? Que se encontrava na cidade de Lida, próximo a Jope, Pedro, ele estava ali passando, fazendo a obra do Senhor. E qual era o propósito de Pedro, né? Indo em direção a Lida, naquela ocasião. A Bíblia vai dizer que naquele momento, naquele tempo, a igreja, ela passava por um período de perseguição. Nos capítulos e versículos anteriores, a gente vai ver falar sobre Saulo, né? Saulo era um dos perseguidores da igreja de Cristo. E numa dessas perseguições, agora a igreja de Cristo, ela foge para Lida, né? Alguns dos irmãos, eles fogem. E quando eles chegam na cidade de Lida, ali é levantada a igreja de Cristo, né? Eles se reúnem para fazer a obra, para adorar o Senhor. E Pedro agora, ele se lembra, né? Que tem um povo de Deus ali, louvado seja Deus, afugentado em Lida. E ele decide ir visitar esse povo, né? Até porque ele era apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos, eles cuidam, né, das igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando em Lida, na intenção de visitar os irmãos que estavam fugindo da perseguição, a Bíblia vai dizer que agora, no caminho, Pedro se depara com um homem chamado Enéas, né? E esse homem ali, a Bíblia vai relatar para mim, para você nessa tarde, que ele já estava há 8 anos, né, sofrendo por uma enfermidade. Ele era paralítico, estava ali em cima da tua cama. Eu posso entender que Enéas, ele já era um homem avançado em idade. Então ali estavam os seus últimos anos de vida e ele ali deitado naquela cama. Eu posso entender que Enéas não nasceu paralítico, né? 8 anos, aleluia, eram os anos finais na concepção de Enéas. Na concepção de Enéas estava pensando assim, o meu fim vai ser em cima dessa cama, né? E se você parar para observar, o significado do nome Enéas é louvor, né? Imagina que aquele homem agora naquela situação, em cima daquele leito, enfermo, paralítico. Sabemos que a paralisia naquela época era uma enfermidade muito humilhante, né? Para alguns que sofriam dessa enfermidade, porque eram tempos difíceis. Hoje a gente ainda tem recurso, né, irmão? Aleluia, tem a cadeira de roda, louvado seja Deus. Naquela época, os paralíticos ficavam na cama ali, talvez coberto de feridas, porque não se locomoviam, louvado seja o nome do Senhor. Imagina a aflição que aquele homem passava. E o seu nome agora significa louvor. E eu fiquei me perguntando, meditando nessa palavra, que motivos Enéas ali tinha para louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia estar ali, eu conjecturo assim, os pensamentos desse homem enfermo, porque eu já passei por um leito de enfermidade, né? E quando a gente está no leito de enfermidade, aleluia, olha a nossa situação, a qual a gente mesmo não pode, naquele momento, fazer algo, e nem aqueles que nos cercam, porque é uma enfermidade que parece que vai nos determinar o nosso fim, né? A gente fica meio desesperado. E ele não tinha motivo para louvar, apesar do seu nome significar louvor. Só que o que me alegrou, conhecendo esse texto, foi que Pedro agora, ele passa e olha esse homem nessa situação e dá a ele um motivo para se alegrar, né? Aleluia, nessa tarde, né, Deus, ele quer fazer de mim, de você que está ao alcance, né, dessa rádio que está nos ouvindo, louvado seja Deus, um motivo para trazer vontade de alguém louvar a Deus. E o que Pedro, ele fez para que esse homem tivesse motivo para louvar a Deus? Ele olha a situação daquele homem, estende a sua mão e profetiza: Jesus Cristo, ele te dá saúde. Era o que aquele homem ele precisava. Ele precisava de saúde para sair daquela situação humilhante. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer agora, louvado seja Deus, aleluia, que a realidade dele naquele momento, até Pedro chegar, era uma. Agora Pedro chega, olha, e cheio do Espírito Santo, Pedro, ele profetiza sobre a vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor, né? A gente vai olhar
aqui que através de Pedro Deus muda a sorte de Enéas, né? E eu quero profetizar nessa tarde que através da minha e da tua vida, Deus ele tá mudando a sorte de alguém nessa tarde. Alguém que está ao alcance dessa rádio, ouvindo essa programação, né? Aleluia, está tendo a tua sorte mudada, porque nós aqui unidos num só propósito, profetizamos sobre a tua vida que Cristo, ele te dá saúde. Aleluia. Louvado Aleluia. seja Deus. Eu não sei, aleluia, qual é a tua enfermidade, mas o Deus que me trouxe aqui, aleluia, para ser boca dele na terra e profetizar sobre a tua vida, ele sabe, ele conhece. Talvez seja intelectual, talvez seja sentimental, física, não sei, mas o Senhor sabe. Mas ainda não sabendo, eu quero profetizar: Jesus Cristo nessa tarde te dê saúde. Louvado seja o nome do Senhor. E observe que agora, aleluia, a vida daquele homem é transformada. Louvado seja Deus. Pedro passa e muda a vida de alguém, né? Louvado seja, esse é o nosso papel, né? Louvar, ser ferramenta de Deus para que vidas sejam transformadas. Desde o começo desse culto, Deus ele vem falando sobre isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, de cura, de libertação. Louvado seja Deus, ele tem que usar alguém, né? E muitas vezes a gente se acovarda, né? De ser verdadeiramente o instrumento que o Senhor nos escolheu para ser, né? Eu lembro que, aleluia, 12 anos atrás eu estava ali, afastada do caminho do Senhor, né? Enferma, com meus 39 quilos, por rebeldia, porque eu não queria aceitar a chamada de Deus na minha vida, né? E ali em cima daquele leito, louvado seja Deus, permissivo por Deus, aleluia. Muitas vezes eu pensei como Enéas, né? Eu pensei, minha história vai acabar assim. Mas eu louvo a Deus que o Senhor, o próprio Deus, irmão, ele não usou crente, ele não usou irmão, não usou missionário, não usou pastor, ninguém, porque necessário era eu ter um encontro verdadeiro com o Senhor, assim como Saulo teve. Observe que Saulo, louvado seja o nome do Senhor, para que ele viesse a ser convertido, aleluia, não ia adiantar ninguém lá pregar Jesus para ele. Foi necessário o próprio Deus descer na terra e tratar face a face, né? Tem pessoas que há uma necessidade em que o próprio Deus venha e tem um particular, né? Como aquela mulher, né? Aleluia, adúltera. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor desceu para ter um particular com ela e a vida dela foi transformada. Atos 9 vai falar sobre, aleluia, Saulo também, né? Aleluia, que ele teve a sua vida transformada. Deus feriu a visão dele. Louvado seja Deus. Mas após o processo, aleluia, ele se levantou uma nova pessoa, né, irmão? Louvado seja Deus. E eu quero profetizar nessa tarde, né? Você que se encontra enfermo da alma, do espírito, da sua carne, aleluia, talvez é um câncer, talvez, aleluia, uma depressão, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o Senhor, ele sabe, ele te visita nessa tarde, aleluia, através da nossa vida aqui neste lugar, aleluia, nós profetizamos que ele te dá saúde, louvado seja assim como ele me deu, né, irmão? Aleluia, hoje eu tô aqui, louvado seja Deus, por quê? Porque eu soube aproveitar a oportunidade, né? Aleluia, de receber, aleluia, de Deus uma nova história na minha vida, né? E Deus nessa tarde, aleluia, ele me impulsionou a deixar essa palavra pro teu coração. Louvado seja Deus. A mulher do fluxo de sangue, irmão, ela padecia de uma enfermidade. Observe que, aleluia, eram 12 anos, a Bíblia vai relatar. 12 anos padecendo. Tentou de todas as formas, procurou médico, procurou, aleluia, confiou nos seus bens materiais, né? Aleluia, para pagar, aleluia, alguém para poder ajudá-la a sair daquele tormento, né? Daquele mal, a ser liberta daquele mal. Mas a Bíblia vai dizer que foi esse nome, que tem todo o poder, louvado seja o nome do Senhor, foi que resolveu o problema dela, né? E esse nome, Jesus Cristo, ele ainda tem poder, porque ele é o mesmo, irmão. Ele é o mesmo que curou essa mulher depois de 12 anos padecendo dessa enfermidade mortal. Ele é o mesmo, aleluia, que através da vida de Pedro, passando na cidade de Lídia por um propósito, mudou o curso, aleluia, glória a Deus, e curou aquele paralítico, louvado seja Deus. É o mesmo Jesus, aleluia, que não mudou, aleluia, que está aqui nessa tarde, né? Falando contigo, falando ao teu coração, que tem poder
poder ainda para mudar a tua história, né? Eu quero deixar essa mensagem hoje, aleluia, aquela que estava ali naquele leito enferma por rebeldia, porque não queria aceitar o chamado, porque a gente sabe, né, irmão, que o chamado ele requer renúncia. Louvado seja Deus. E muitas das vezes a nossa carne, aleluia, ela quer gritar, ela quer falar mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes também, como foi falado nessa tarde, o Senhor ele nos revela como será. Algumas coisas ele abre para os seus escolhidos, né? Aleluia. Foi falado de, aleluia, Amós 3:7, que ele revela os seus pequeninos, né? Os mistérios. E muitas das vezes ele nos mostra como é que vai ser. A gente se acovarda, né, irmão? Tenta, aleluia, fugir como Jonas fez, aleluia, no porto de Lida, na cidade de Jope, fugir do chamado do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Mas hoje, aleluia, eu entendi em cima daquele leito que era necessário, aleluia, glória a Deus, eu erguei a bandeira branca para o Senhor e deixar ele fazer da maneira que ele queria. Observe que a minha enfermidade não era uma enfermidade, aleluia, glória a Deus, a qual o Senhor permitiu eu estar naquela situação, aleluia, por um motivo banal, era por causa de minha própria rebeldia. Eu não queria. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, elas passam por situações porque não querem aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu aceitei. Aleluia. Eu não sei qual é a tua condição. Você que me ouve nessa tarde. Talvez, aleluia, você esteja, aleluia, como aquele paralítico. Aleluia, glória a Deus. Que perguntaram quem pecou, foi o pai ou foi a mãe? Louvado seja Deus. E alguém respondeu, ninguém pecou. Louvado seja Deus. Isso aí é para que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez a sua enfermidade é para a glória de Deus, outras é para um conserto, como foi na vida de Ezequias. Louvado seja Deus. Ezequias, ele precisava colocar sua vida em ordem, a sua casa em ordem, porque ele ia morrer. Deus estava dando um aviso para Ezequias, como o nosso professor trouxe nessa tarde, a mensagem. Louvado seja Deus. E Ezequias optou por dar crédito e ouvido à voz do Senhor e se posicionou em posição de arrependimento e humilhação, e Deus mudou, aleluia, o decreto sobre a vida de Ezequias. O Senhor, ele mudou o decreto sobre a minha vida. Por quê? Porque eu precisei entender que a vontade dele é que tinha que prevalecer. Louvado seja Deus. Naquele momento, no leito estava ali, aleluia, uma viciada em droga. Louvado seja Deus. Alguém que estava presa, aleluia, na sua vontade, na própria carne. Louvado seja Deus. Sendo instrumento do adversário, aleluia, numa localidade. Louvado seja Deus. Mas hoje eu glorifico o nome do Senhor, aleluia, que Jesus me visitou naquele leito. Ele teve um particular comigo, e nessa tarde ele está tendo um particular contigo aí onde você se encontra. E Jesus está dizendo: eu te dou saúde. Se levanta, aleluia, se ergue, aceita o que eu tenho para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja Deus, ele fez a obra. E se ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua também. Se ele fez na vida de Ezequias, ele vai fazer na tua também. Se ele fez na vida dessa mulher, aleluia, que entendeu que se tão somente ela tocar nas vestes do Senhor, ela seria curada. Vai acontecer na tua vida também. Toma uma atitude. Louvado seja Deus nessa tarde. Deixa Deus ser Deus, porque ele é o mesmo, ele não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. Aquele projeto falido, aleluia, glória a Deus, o Senhor passou e fez questão de patrocinar. Louvado seja Deus, e ele deu certo. E vai dar certo na tua vida também. Eu profetizo nessa tarde, aleluia, que a enfermidade espiritual, ela já caiu por terra. Eu profetizo na tua vida que a enfermidade carnal, ela já caiu por terra. Eu profetizo na tua vida que a enfermidade intelectual, ela já caiu por terra. No nome de Jesus, porque Jesus Cristo, ele te dá saúde nessa tarde. Hoje a rebelde é serva do Senhor. Louvado seja Deus. A casa que era a casa de bamba, aleluia, a Assembleia de Deus, Ministério Deus do Impossível. Aleluia, glória a Deus. Aquela, aleluia, que era um
um projeto falido. Hoje, aleluia, louvado seja Deus, é praticamente uma pedagoga, irmão. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, porque a palavra de Deus, ela se cumpriu quando eu entendi, aleluia, que a vontade dele é que tinha que prevalecer e tinha que se cumprir na minha vida, que onde coabitou o pecado, superabundaria a graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, querido, eu deixo essa palavra para o seu coração e eu profetizo que Jesus Cristo, ele te dá saúde. Receba essa palavra, que o Senhor, ele possa te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele não mudou, irmão. Nós que mudamos. Amém? Aleluia, que nós possamos fazer como Ezequias fez, descer no vale da humilhação, louvado seja Deus, sair do vale da indecisão e tomar verdadeiramente uma posição diante de Deus para que possamos viver as suas promessas. Amém? Eu quero desde já deixar essa palavra e agradecer, né, a Deus pela oportunidade que ele me concedeu de estar aqui falando um pouquinho, né, do que ele fez na minha vida. Isso não é o 100%, né, mas em todas as coisas nós temos que glorificar, exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E assim como Ezequias teve a sua sentença revogada, e qual é o nome que ela falou agora? Enéas? Recebeu a saúde. Enéas, né? E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não mudou. Então, se Enéas recebeu saúde, você também pode receber saúde hoje, em nome de Jesus. E aleluia. Nós, os servos do Senhor, agora vamos orar por você, tá bom? Se você quer apresentar aí a fotografia, pode botar aí a fotografia, a peça de roupa, chave de casa, peça do escritório, processo na justiça, quer apresentar a sua causa ao Senhor neste momento. A hora é essa, né, professor? Agora. A hora é essa de apresentar aí ao Senhor. Vamos começar orando com o nosso pastor, depois, é isso, exatamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Prepare aí o seu coração, feche os olhos, mas abre o coração. Se você quiser ficar de joelho, você pode ficar. Pastor, não sai nem palavra, só sai lágrima, passando por uma fase difícil. Estou passando por um momento complicado na minha vida. Querido, são fases que a gente passa, todo mundo já passou, eu também. Você vê ali o professor, você vê uma pastora, você vê um pastor, não é fácil. Temos um trabalho a cumprir, temos um chamado, e a palavra diz que quem botou a mão no arado não pode nem olhar para trás. Então faça um exame, medita. Pastor, eu larguei meu ministério, entreguei o uniforme de obreiro. Aleluia. Pode ser que esteja aí, né, pastor? Verdade. Quer falar? Pode ser que o problema esteja aí. O que Jonas diz depois que ele tomou um puxão de orelha? Cumprirei todos os meus votos que eu fiz ao Senhor. Porque se você faz um voto e não cumpre, isso é um voto de tolo, diz a palavra. É verdade, Deus. Não é assim que se trata o Senhor. Não é assim que se relaciona com o Senhor. Porque Deus é Deus de relacionamento. Ou seja, é Deus de aliança, é Deus de compromisso. E a palavra diz que com Deus não se brinca e não se faz a obra do Senhor relaxadamente. Meu Deus, aleluia. Então talvez, eu não sei, eu não conheço sua vida, mas faça, como diz a palavra, examine-se, pois o homem a si mesmo. Glória ao teu nome. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar o motivo pelo qual o irmão se encontra passando por este momento, por esta necessidade. E assim que o Senhor revela o problema, eu creio que também que Ele vai te revelar a solução. Amém, meu querido? Faça um exame, examine-se, pois o homem a si mesmo. Às vezes, o que é necessário é você descer. Descer.
Porque no reino de Deus, o menor que é o maior. Aleluia, Deus. O louco é que é o sábio. Oh, maravilha. O fraco é que é o forte. Então faz uma análise. Aleluia. Muitos anos atrás, pastor, o Senhor Jesus me usou um vaso para mim. Eu botei a mão no arado e olhei para trás. Larguei a obra. Larguei a obra. Eu era obreiro da Universal, eu ajudava meu pastor, eu era líder do grupo jovem. Fiz um trabalho maravilhoso, mas um dia cansei, desanimei, fiquei cansado. E um dia entrei numa empresa, fui prestar um serviço. Na saída um rapaz me chamou, disse: o irmão, eu posso entregar uma mensagem para o irmão aceita? Falei: louco seria eu de não aceitar. Eu tenho todos os defeitos do mundo, mas burro eu não sou, não. Meu Deus, é verdade. Burro Glória a não. Deus. E o irmão disse para mim: o Senhor te deu uma oportunidade, velho. O irmão estava numa situação difícil financeira, não estava? Eu falei: tava. Eu fui pisado, fui humilhado por muita gente, porque eu estava desempregado e doente e ainda fui despejado. E o irmão disse: o Senhor te ergueu, não ergueu? Eu falei: o Senhor me ergueu. E ele me disse: cadê o dízimo do Senhor que você não está Meu dando? Deus, aí. É forte. Cadê a primícia do Senhor, velho? Falei: meu Deus, agora eu estou morto. Falei: agora eu estou morto. Foi lá na Agora eu estou morto. É Não forte. vou sair dessa, não. Próximo que ele soltar aí agora, o Senhor avisou que você vai descer. Meu Deus. Baixei a cabeça, fiz que nem Ezequias. Porque quando o profeta confrontou Davi sobre o seu pecado, Olha aí. Davi não xingou o profeta, Davi não saiu da igreja, vou sair da igreja. Não. É, Jesus. Davi abaixou a cabeça e foi pro pó. Meu Deus. Foi pro pó. Forte. Quando o Senhor anunciou que Ezequias ia morrer, Ezequias foi pro pó. Foi para humilhação. Foi pro saco de pano, foi para oração. Eu fiz a mesma coisa. Meu Deus. Falei: Senhor, me perdoa. Tolo. E o irmão disse: Senhor, vou te dar mais uma oportunidade, tá bom, varão? Mas não perca mais essa oportunidade. Falei: não, Senhor, de forma nenhuma. E aquilo foi mudando a minha vida, eu fui devolvendo para o Senhor aquilo que não me pertence. Glória a Deus. É verdade. Os 10% não é seu, querido, é do Senhor. Não sei nem por que eu estou falando isso, é porque Deus me tomou para falar para você. Glória a Meu Deus. Deus, Aleluia. aleluia, Jesus. Pastor, onde você quer chegar, que pode estar aí o problema. Pode estar aí, professor, a origem de todo problema, meu querido ouvinte. Porque você não está mais devolvendo aquilo que não é seu. Meu Deus. Dízimo não é dinheiro, pastor. Dízimo é fidelidade. Aleluia. Obediência. Obediência. Aleluia. Amém, meu querido? O reino de Deus é movido de atitudes e não de palavras. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que é a palavra. E depois que você ouve, você vai agir. Porque a fé sem obras É morto. é morta. Tem que agir, varão. Não adianta a gente orar e amanhã, ao invés de você ir para a igreja, você vai ver jogo de futebol. Desculpa a minha sinceridade, querido. Jogo de futebol não vai resolver seu problema. Assistir, beber, não sei do que, beber, fazenda, curral, sei lá, não vai resolver nada para você, meu querido. O que vai resolver é você ir para a casa do Senhor e se humilhar. Aleluia. Porque os humilhados, pastor, serão exaltados. Amém, meu querido? Vamos orar. Expressa ao Senhor
como o pastor acabou de falar, o Senhor quer ouvir a sua voz, sim. Verdade. Não vem que esse negócio como o mundo fala que Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Esse Deus sabe vai te levar para a maior furada. Verdade. Deus sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca, porque a palavra diz, se com a tua boca confessares. O Senhor quer ouvir, sim, o seu clamor, a sua súplica, a sua humilhação. Eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Nós podemos orar, somos intercessores, mas oramos até uns pelos outros aqui, porque todos nós carecemos das orações dos santos, das orações dos irmãos. Mas nada vai adiantar se você não agir, se você não tomar uma atitude, né, professor? É necessário que você tome uma atitude. Outro dia eu estava com um valor X para pagar e eu só estava com 25% desse valor. Falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Sabe o que o Senhor falou para mim? O que eu vou fazer? Não, é o que você vai fazer. Se tu entrar com querer, eu entro com realizar. Aleluia. Liga para esse cliente. Eu falei, mas esse, Senhor, esse eu nem fiz o serviço ainda, como é que ele vai me pagar? Tolo. No reino de Deus, a coisa mais importante não é sacrificar, é obedecer. Aleluia. Meu Jesus. Deus. É obedecer. Falei, meu Senhor, desculpa, o Senhor me tomou na hora ali, passei um zap pro cara. Irmãos, meia hora depois, o dinheiro estava na minha conta. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Mas eu tive que fazer minha parte. E quando o cara abriu o zap, olhou, mas eu nem fiz ainda, já vou mandar o dinheiro. E o Senhor falou, manda o dinheiro. Aí que Jesus tocou nele. Aleluia. Meu Deus. Passa o Pix para ele agora. Sou eu que estou mandando. Glória a Deus. A palavra diz que o guarda de Israel não torna. É verdade. Amém, meu querido? Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus do haja, o Deus do milagre, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. O que o anjo falou para Maria? Maria, não tem nada impossível para Deus. Nada que Deus não possa fazer na sua vida agora, nesse momento. Amém? Então vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Amém? A palavra de Deus diz que uma ação na terra acontece, gera uma reação do céu. Aleluia. Senhor meu Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, reunidos na sua presença, Senhor. Deus, poderoso Deus Santo, Tu sabes, ó Pai, a causa, Deus Pai, o teu povo que nessa hora, Deus Pai, te busca, que te clama. Deus, poderoso Deus Santo, entra, Deus Pai, Deus, com a tua providência, Deus Pai, nessa hora. Deus, aquele que se encontra, Pai, enfermo. Deus, aquele que se encontra, Deus Pai, Deus afastado, Deus Pai, do teus caminhos. Deus, por algum motivo, alguma circunstância da vida, olhou para trás, desviou, se afastou, Deus Pai, dos teus caminhos. Deus, mas essa tarde, Pai, é tarde, Pai. Deus, poderoso Deus Santo, de renovo. Deus, nessa tarde, ó Pai, é tarde, Pai, de reencontro contigo.
Deus poderoso, Deus santo, que o Senhor venha dar saúde, Deus Pai, seu povo. Deus, nessa hora, Pai, vai visitando, Pai. Deus, a cada um, Deus Pai, que nessa hora te clama. Deus, que nessa hora, Deus Pai, te busca, Deus Pai, a tua face. Deus, a tua palavra diz, ó Pai, que clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, qual você não sabe. Deus, nessa hora, Deus Pai, visita, Deus Pai, o teu povo. Deus poderoso, Deus, a tua palavra, Deus Pai, ela foi pregada. Deus, os ouvintes, ó Pai, nessa hora, Deus Pai, Deus, coloca, Deus Pai, as fotos, os pedidos, Deus Pai, Deus, as causas, Deus Pai, na justiça. Tu és juiz dos juízes, advogado dos advogados. Deus, nessa hora, Deus Pai, visita, Pai, a causa do teu povo. Oh, Jesus da glória. Oh, Senhor Deus poderoso, tu é Deus, ó Pai. Deus de fazer, Deus Pai, o impossível acontecer, Deus Pai, no meio do teu povo, Senhor. Deus, o teu nome, Deus Pai, já está sendo glorificado. Deus, a fé, Jesus, Deus, ela move montanha, Senhor. E o teu povo agora, Senhor, ela tem fé, Jesus, que Deus, poderoso Deus Santo, que o Senhor vai fazer, Deus Pai, o impossível acontecer no meio do teu povo, Senhor. Vai visitando, Pai, dessa hora, Deus Pai. Deus, aquele que se encontra, Deus Pai, acamado. Oh, Jesus, faça, Deus Pai, quando eu fui, Deus Pai, com Ezequias. Talvez, Deus Pai, de uma restauração de lá. Um lar rachado, Jesus. Oh, Jesus, transforma, Senhor. Entra, Deus Pai, liberta das drogas. Liberta, Deus Pai, da prostituição. Liberta, Deus Pai, do adultério. Teu Deus, ó Pai, que faz, Deus Pai, o que nós não podemos fazer. Oh, Jesus da glória. Ai, Jesus poderoso. Ei, Senhor da glória. Vai fazendo, Deus Pai, vai tocando, Senhor, vai entrando. Oh, Jesus, vai restituindo, Deus Pai. Teu Deus, Deus Pai, que restitui, Deus Pai, teu Deus que faz tudo novo. Como um dia, Deus Pai, tu fez em nossas vidas. Oh, Jesus. A tua palavra diz, Deus Pai, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Oh, Senhor, Deus da glória. Oh, Senhor, nessa tarde, Deus Pai. Oh, meu Deus da glória. O Senhor fez com Ezequias, meu Pai. Tu acrescentou, Deus Pai, 15 anos de vida, Deus Pai, porque ele desceu, Senhor. Ele se humilhou, Deus Pai, na sua presença. Ele podia, Deus Pai, ter virado aquele cedro, Deus Pai, Deus, na direção do profeta. E ter mandado, Deus Pai, matar aquele profeta, porque ele tinha poder para isso, Deus Pai. Mas não, Senhor, ele desceu, ele se humilhou. Oh, Jesus, ele se analisou naquela hora e viu, Deus Pai, da maneira, Deus Pai, que andava a sua casa, a sua vida, Deus Pai. Oh, Jesus da glória. Aquele que se humilha, Pai, diante de Ti, Deus Pai, alcança, Deus Pai, de Ti, vitória, resposta dos altos céus, Senhor. Deus, que nessa hora, Deus Pai, Tu venha, Deus Pai, fazer, Senhor. Oh, Deus Pai, na vida dos seus, dos nossos, Senhor, alcança, Deus Pai. Tua palavra diz, Deus Pai, que Tu alcança até a nossa 4ª geração, Senhor. Vai entrando, Deus Pai, nessa hora, Deus Pai. Restaura, Deus Pai, aquele que se encontra rachado, Jesus. Oh, Jesus, te entregamos, Deus Pai, nessa hora, Deus Pai. Tudo, Deus Pai, em Tuas mãos, porque Tu tem poder, Senhor. Deus, de fazer, Deus Pai, segundo, Deus Pai, a Tua vontade, Deus Pai, Tu querido, Senhor. Muito obrigado, Deus Pai, por esse momento. Estamos aqui, Senhor, te clamando, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, Deus Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Suplicamos, meu Pai, também pelo nosso lar, pela nossa família, meu Pai. Tanto de perto quanto de longe. Visita, Pai, cada vez mais o nosso lar. Visita o esposo, visita a esposa. Visita, Senhor, os filhos, meu Pai.
Sabemos que muitos, meu Pai, de repente estão nas drogas, nas bebidas, nas prostituições. Mas Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que liberta, meu Pai. Vai visitando agora, meu Pai, cada um desses que estão perdidos. E traz, Senhor, de volta, meu Pai. Traz, Senhor, muitos que estão fora da Tua presença. Traz de volta ao primeiro amor, meu Pai. Não deixe, Senhor, que nenhum de nós venha se desviar do Seu caminho, meu Pai. Nem para a direita e nem para a esquerda, mas que só possa nos sustentar, meu Pai, com a destra poderosa da Sua mão, com a destra poderosa da Sua justiça. Coloca cada vez mais amor, meu Pai. Mais amor, mais paixão pelas almas. Senhor, nos dá cada vez mais a saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela palavra ministrada, meu Pai. E sabemos que ela foi ministrada e ela não vai voltar vazia, sem antes produzir o resultado, meu Pai. Que essa semente que foi semeada, meu Pai, sabemos que ela foi semeada em bons caminhos, em bons corações, meu Pai. E que dentro em breve vamos colher resultados. Nos fortalece cada vez mais o trabalho das nossas mãos, nos capacita, nos qualifica, meu Pai, a realizar um trabalho com excelência, tão somente para a glória do Teu santo nome. Abre portas, meu Senhor, para aqueles que estão desempregados. Sustenta aqueles que estão trabalhando, Senhor. Envia o recurso, envia a providência, envia a Tua provisão, meu Pai. Senhor, profetizamos a cura, profetizamos a salvação, profetizamos a libertação de tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. E juntos aqui ligamos nesta terra, para que seja ligado no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, unindo a minha humilde oração, o coração do Teu servo. Senhor, nesta noite, Pai querido, eu quero clamar a Ti também. Deus, por aqueles que se encontram acorrentados, presos, Pai amado, a vícios, Pai amado, Pai querido, a droga, Senhor, a prostituição. Deus, que nessa noite, meu Senhor, o Senhor vai vir de encontro, meu Senhor da glória. Que Teu Espírito Santo, Pai amado, Deus querido, possa convencê-los do pecado, do juízo, do erro, Pai. Porque é Ele que convence, é Ele que muda, é Ele que trabalha. Deus amado, Deus querido, nessa noite, meu Senhor, que o Senhor venha dar livramentos, meu Senhor da glória. Deus amado, que o Senhor venha dar escape, Pai querido, Pai amado. Oh Deus, toma, meu Senhor, nas Tuas mãos comunidades, Senhor, adjacente a este local. Oh Pai querido, visita, Senhor, repreende o banho de sangue. Oh Deus, toda obra ao contrário do maligno, meu Senhor da glória. Oh Deus, despeça os Teus anjos, meu Senhor, nessas localidades, Senhor, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo, fecha a sepultura. Oh Deus amado, muda história, Pai querido. Oh Deus amado, Deus santo, vai passando com a Tua vassoura de fogo, tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor da glória. Oh Deus, visita, Pai, os prostíbulos nessa noite. Oh Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor veio buscar, o Senhor veio salvar o que se havia perdido. Oh Deus, se porventura, Senhor, oh Deus, há um ouvinte, Pai, afastado dos Teus caminhos nessa noite, que Teu Espírito Santo venha visitar, Senhor da glória, venha tocar o coração, Pai querido, e trazer o arrependimento, que venha trazer, Senhor, Teus filhos de volta para a Tua presença, a Tua filha, a Tua serva. Oh Deus, eu profetizo nessa noite, oh Deus, libertação, cura, restauração. Oh Pai, muda as histórias, Pai querido. O homem, ele pode até fazer seus planos, Senhor, mas a Tua palavra diz que a última palavra, ela sai da Tua boca. Aleluia. Repreende toda a palavra de maldição lançada contra as famílias. Oh Deus amado, contra os lares aqui representados. Toma aqueles que pediram oração, Pai querido, visita, Senhor. Oh Deus, entra, Senhor, com providência na necessidade de cada um, porque só o Senhor conhece. A Tua palavra diz que o Senhor sonda, Pai amado, e antes mesmo de abrirmos os nossos lábios, o Senhor sabe o que vamos falar. Oh Deus, mas como foi falado nessa noite, o Senhor precisa, oh Deus amado, e quer que nós venhamos a declarar, assim como Deus amado,
amado, Isaías declarou. Oh Deus, quando ele viu a tua glória, Pai amado, Pai querido, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Ele lhe apresentou a sua deficiência. Imediatamente o Senhor deu a ordem ao serafim para que arrancasse, Senhor, uma brasa viva do teu trono e tocasse os lábios, se trouxesse, Senhor, pureza aonde havia impureza na vida de Isaías. Oh Deus, e aquele mesmo que disse: ai de mim, agora ele diz: eis-me aqui. Eu profetizo, Senhor, que aquele que está afastado dizendo: ai de mim, oh Deus, a partir de hoje dirá: eis-me aqui, Senhor, porque o Senhor mudará a histórias, ó Pai. Oh Deus, eu te agradeço, entrego, Senhor, na palma das tuas mãos essas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus. Santo Deus de Israel, nós te agradecemos por mais esta programação que o Senhor nos Aleluia. concedeu. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas maravilhas que o Senhor operou aqui nesta tarde. Porque a sua palavra diz que o Senhor não dorme, que perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Muito obrigado, meu Senhor da glória. Nós te pedimos por todos os ouvintes da Rádio Cristo Chama, por todos que estão orando conosco neste momento com fé. Te pedimos pelo ministério da pastora Cristiane, te pedimos pelo ministério também do pastor Valber. Muito obrigado pela presença dos teus servos aqui nesta noite, que vieram aqui atendendo o chamado do Senhor para ministrar a tua santa palavra. Nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, pelo contrário, ela vai dar fruto e vai germinar. É o que nós temos que te agradecer por todas as maravilhas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos e te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastora Cristiane, pastor Valber. Muito obrigado pela presença do irmão e uma saudaçãozinha final aí para os irmãos. Amém. Agradecendo, né, a Deus por tudo, esse momento, né, pelos ouvintes, né, da Rádio Cristo Chama, né, que os irmãos vão estar, né, todo sábado, né, a partir das 18 horas, né, ligado, né, porque Deus, Ele quer falar contigo, amém? E essa é a benção, esse programa, né, glória a Jesus, e desde já eu já agradeço, né, a oportunidade a Deus de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Professor Wallace, vamos embora. Vambora, né? Mas amanhã, convite, né? Pessoal que mora aqui próximo ao Parque Lafayette, temos 3 reuniões de Paz e Vida amanhã. 3 reuniões? 3 reuniões. Então não tem como perder, não. Tem 8 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. 3 horários que a 3 gente horários. pode escolher, né? Sim. Avenida Nilo Peçanha, 1200, ao lado dos Correios, né? Se Deus quiser, estarei lá amanhã, às 8 da manhã. Meu pastor Thales Oliveira. É o culto da família, né? Domingo. Então você que pode, escolhe um dos horários. Se você for, ainda vai ganhar um livro ainda de presente. Livro Jesus, a Vida Completa, a versão Pocket, né? Que é a versão de bolso. Amém. Se você quiser ganhar um, só ir lá e pegar o seu totalmente gratuito. Amém. Em nome de Jesus. Pastora Cristiane, muito obrigado Amém. pela Eu que presença agradeço. da irmã, tá bom? Estamos honrados com a presença da irmã. Mas ainda. E é mais uma amizade que a gente faz. Amém. E nós temos um ponto de pregação ali no Corte 8. Em breve vou convidar os irmãos Eis-me aqui. para ir lá ministrar uma palavra também. Muito obrigado pela presença da senhora e suas saudações finais. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né, pela oportunidade que nos concedeu de estar aqui, né, na Rádio Cristo Chama, no programa Ao Cair da Tarde, né, irmão? E dizer que Deus, aleluia, tem feito nessa tarde grandes coisas ao nosso favor. Amém. E já quero profetizar que fará ainda muito mais Jesus. até o dia da sua vinda, né? Que nós possamos estar ligados, né? Sintonizado, né? Porque isso aqui é um canal de bênção, né? Amém. A qual o Senhor, Ele preparou, não só para a minha vida, para a sua também, que está ouvindo, né? Quero também deixar o convite, né? Quem puder estar ali conosco um desses dias. Nossa igreja lá se localiza ali na Rua Araponga, número 21, no Parque Lafayette, Assembleia de Deus, Ministério Deus do Impossível, com a sigla ADEMODI, né? Como pastores presidentes responsáveis pela obra
Eu, pastora Cristiane Barbosa, juntamente com meu esposo, pastor Valber Barbosa. Os cultos são todas as terças. Nós temos a manhã de revestimento, né? Consagração, uma bênção destemperado, de 9 às 11, né? No tema lá da campanha, para cada dia de afronta, Deus lhe dará dupla honra. Oh, glória. Às quintas-feiras, culto de libertação às 19h30 e domingos a partir das 19 horas, né? Deixar também aqui um convite para no dia 29 de outubro, né? Nós estaremos realizando ali a vigília, mini vigília das mulheres justificadas, né? Cujo Amém. tema está no livro de Ruth, capítulo 3:11. Agora, pois toda a cidade do meu Deus saberás que és mulher virtuosa, né? Então, deixo o convite e agradecer a Deus, né, por tudo, em nome de Jesus. Eu que agradeço, os irmãos, os ouvintes, amém? Que você tenha um final de sábado abençoado. E quem pode, né, vai fazer um lanche gostoso agora, né? Não é? Quem pode comer uma pizza. O tempo está pedindo uma pizza, não tá, professor? Não dá, pastora Cristiane? Tá pedindo, né, pastor Val? Desce redondo. Ih, pastor Val. Eita, vou- Eu acho que a pastora deu a deixa, hein? Quem pode dar glória? Eu posso dar glória. Uma pizza não vai, Vai ter aquela professor? hoje, vai ter aquela hoje. Quarteirão, mandei comprar um Eita. quarteirão. Pedi pra Roseli comprar um quarteirão com queijo pra mim, duplo, com 2 Acho carnes. que eu vou. Pede mais um aí que acho que eu vou lá. Ai, Tá irmão, maravilhoso. já chegou, acho que já essa hora acho que Já chegou. já tá me esperando já. Pastor, tô duro, então come um pogrão mesmo, pogrão, né? Pogrão, pogrão. Mas pastor, nem com pogrão eu não tenho, então macarrão com ovo, irmão, então não tem jeito. Delícia. Desse jeito. Macarrão com salsichinha, Esse tem também. frita 2 ovos, 2 olhudos, bota Como aquela dizia gema. meu pai, a bisteca doião. Ô, glória, bota aquela gemazinha em cima. Olê. Amém? Como dizia minha antiga pastora, né? Pastora Helena, né? Eu prefiro comer um ovo com Jesus do que um bife com Satanás. Desse Ô, jeito. glória. Ah, Desse jeito. desse jeito. A paz do Senhor, meus irmãos, e até sábado que vem, às 18 horas, ao cair da tarde. Amém. Vamos! Concluir. Concluir.